Em pé fazer nossa oração, pedir para o Senhor. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra a tua vontade. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra a tua vontade. Queria, em nome do nosso Instituto, com essa responsabilidade me dada, pedido, solicitado pelo Frei Michael, no nosso Instituto, também em província São Massimiliano, o Frei Sinivaldo já fazia parte, sempre fez parte do nosso grupo aqui, assim, conversando, estando. Alguns falavam, os mais jovens, que não conhecia, quando falaram o nome desconhecido. Frei Sinivaldo é professor hoje na FAG, eu costumo falar na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte, e quando ele esteve aqui conosco, dava alguns seminários, alguns intensivos, então eu tive a oportunidade de ter aula com ele de Trindade e Pneumatologia, e também ele esteve um período no curso de inverno trabalhando dos escotos na época. Isso deve ter aí uns 20 anos, não? 2004, 2006? 2001, então, aproximadamente, então, naquele período. Guardo, assim, das reflexões dele, coisas muito boas, assim, as reflexões, coisas bastante atuais. Eu, ao passar a falar para ele, começo com uma provocação, assim, já na apresentação sobre o Hexameron. Esse texto, Hexameron, já escrito por Santo Ambrósio e também Isidoro e tantos outros trabalharam, mas é interessante que é uma reflexão sobre a criação, sobre a natureza. Estava nos últimos dias lendo e olhando aquele fenômeno do Rio Grande do Sul, das chuvas. E ao olhar tudo aquilo ali, me ficava na cabeça que nós falhamos, que essa ciência cartesiana e esse pensamento, tomista, sistemático, houve uma falha, porque aquele fenômeno ali não havia como ter feito qualquer coisa que evitasse. E a única coisa que pode mudar aquela situação, é a ferramenta que sempre poderia ter sido usada, que é a solidariedade e o cuidado humano. O Hexameron demonstra isso, essa construção. Então eu começo com essa provocação, assim, como o senhor trabalhava a questão da ecologia, que a gente pudesse hoje, nessa noite, trazer isso, que é a escola franciscana da cooperação humana, de ter essa ideia do divino, essa experiência mística na nossa reflexão. Bem, então, boa noite, cada uma, todos. É sempre um prazer vir aqui. Como o Enes lembrou muito bem, acho que a primeira vez que eu aqui vim foi no ano 2000. Então, vi aqui tudo começando, e acompanhei um pouco a evolução aqui do Instituto. Então, é sempre um prazer voltar aqui, e rever os confrades,
que na época foram meus alunos e hoje são professores, diretores aqui. Então é sempre um prazer, uma alegria. De fato, diante dessa provocação que o Enes faz, e talvez seja interessante, porque eu gostaria de começar dizendo que o que nós vamos fazer aqui essa noite é algo um pouco arriscado, que é ir até um autor medieval procurando inspiração, luzes para vivermos problemas atuais, que tem a sua peculiaridade. Há sempre semelhanças, né? Mas há mais diferenças do que semelhanças, sobretudo entre o nosso tempo hoje e a Idade Média. Mas, no entanto, a gente continua, eu pessoalmente continuo acreditando muito que há afinidades. E há afinidades, não sei se vocês me ouvem bem. Sim. Há afinidades que são mais profundas. E então são essas afinidades que sempre justificam essa tarefa arriscada. Né? E arriscada por quê? Porque eu sempre, quando eu trato de um autor medieval, não é minha especialidade, mas como franciscano eu não posso ignorar os autores medievais, porque são a minha tradição, né? E a gente sempre pensa no contexto da tradição. Né? Eu me lembro sempre de uma frase do Kant, e aqui, né, o professor Paulo César Nodari aqui presente, eu não me lembro de onde, mas é uma frase que sempre me marcou, que ele diz assim: se a gente deseja ser um inventor, basta ser o primeiro. Mas se a gente quer buscar a verdade, a gente precisa sempre de precursores. Então é assim que eu vejo a tradição na nossa tarefa da teologia. Nós não queremos ser inventores. A nossa sociedade moderna, ela valoriza muito a invenção. Aliás, isso é tipicamente moderno. E talvez por isso é que a gente invente, ou pelo menos se crê inventar tanta coisa, mas a gente está pensando fora de precursores. A gente não está se colocando nas costas dos elefantes, como diziam os nossos medievais, que os precursores são aqueles elefantes sobre os quais a gente sobe para poder enxergar mais longe e melhor. Então eu sempre costumo dizer que nós, quando nos aproximamos, sobretudo de autores medievais, nós precisamos estranhá-los. Nós precisamos nos dar conta de que eles não são companheiros nossos de boteco, eles não são companheiros nossos de piquenique. Eles são autores que viveram em outro mundo. E a gente não pode fazer pouco caso disso. E aqui eu gostaria de convidá-los a estranhar Boaventura. Porque Boaventura vive uma outra, para a gente entender o pensamento dele, para entender qual é a proposta dele. Porque Boaventura vive um mundo no qual ele se sente parte da natureza. Ele é filho de São Francisco. Então, o planeta Terra, para ele, não é o lugar, a superfície sobre a qual ele pisa, como para a maioria de nós. Para nós, o planeta Terra, né, sobretudo quando a gente não para fazer uma reflexão crítica, a gente pensa no fluxo. A Terra é o chão sobre o qual nós pisamos. Ou é o cenário no interior do qual nós, humanos, realizamos o nosso teatro, fazemos a nossa história, somos os protagonistas. Portanto, nós não nos sentimos parte, nós não nos sentimos natureza. Nós até dizemos que somos irmãos, mas quando a gente diz que é irmão, a gente está fazendo romantismo. A gente não está sentindo que é irmão, porque nós perdemos essa dimensão da pertença. Ao contrário, nós humanos estamos sempre nos considerando exteriores a todo o resto dos seres. Aliás, nós nos autoafirmamos a partir dessa exterioridade.
Porque nós, sobretudo, modernos, nós acreditamos que para que o ser humano possa aparecer como diferente, ele tem que se excluir do resto. Ou melhor, não é ele que se exclui do resto, ele exclui todo o resto dele. Então, essa atitude nossa, que é uma espécie de pré-compreensão, que a gente já fala a partir dessa atitude, de que nós somos exteriores ao planeta, ao conjunto dos seres criados. Portanto, se há uma relação de exterioridade, nós acreditamos que ela seja imprescindível para que se afirme a nossa superioridade. Porque nós somos superiores, nós não temos nada a ver com os outros seres. Os outros seres compõem o cenário para que a nossa vida fique mais bonita, mais divertida, mais curiosa, mais fascinante. Mas eles são cenário. Por isso a gente gosta dessa palavra meio ambiente. Meio ambiente é uma palavra típica para dizer isso. Que tudo aquilo que não somos nós humanos é um meio, é um cenário. Os protagonistas verdadeiros somos nós, que não temos nada a ver com os outros seres. Por isso nós nos definimos a partir de uma relação de exterioridade, o que nos dá, segundo a nossa compreensão, o direito de nos acharmos superiores e, portanto, nos dá o direito de usar e abusar de tudo, de todos os outros seres, de tudo aquilo que compõe o nosso meio ambiente. Essas três características nossas, eu diria que Boaventura teria uma dificuldade enorme de entender isso. Exterioridade, superioridade, instrumentalidade. Essas são as três características, na minha opinião, básicas, fundamentais do nosso antropocentrismo. Eu diria que Boaventura pensa a partir de relações completamente alternativas. Porque para Boaventura, entre nós e as outras criaturas, existiam relações de pertença, de interação e de cuidado, como o Enes lembrou muito bem. Essas três características, na minha opinião, eram aquelas que caracterizavam a atitude fundamental de Boaventura para com as criaturas. Então, esse é o primeiro pressuposto que eu gostaria. Para a gente entender Boaventura, nós precisamos nos estranhar e perceber que ele tinha uma relação alternativa. Ele não se considerava exterior, não pertencente, e, portanto, não se achava superior, e por isso, para ele seria um absurdo assumir atitudes de instrumentalização com as criaturas. Aliás, Boaventura, ele se coloca naquela tradição já de Agostinho, em que os franciscanos na Idade Média, desde Santo Antônio, né, e passando por ele, e chegando a Raimundo Lulo, e a toda a tradição franciscana, dizia que a natureza era o primeiro e mais importante livro que Deus escreveu. A nossa tradição franciscana falava do Liber Naturae, o livro da natureza. Esse é o livro mais importante. E ele é mais importante por quê? Porque é aquele livro básico, primordial, que Deus escreveu para todos. Agora diziam eles, e Boaventura explorou ainda mais essa intuição de Santo Agostinho. Boaventura dizia, como nós, pelo pecado, nós perdemos, olha só, perdemos essa sensibilidade de pertença, de interação. Então nós passamos a nos considerar estranhos. Não entendíamos mais esse livro da natureza. Aí Deus nos mandou o livro inspirado, as Sagradas Escrituras. Para que, lendo esse livro, nós recuperássemos
aquela relação primordial com a natureza, de pertença, de interação e de cuidado. Portanto, por isso que nós vamos ver Boaventura, ele chega a ser quase obsessivo para nós, né? Eu estou vindo de um seminário que aconteceu no mês de março, internacional, em que um grande teólogo dizia: Boaventura parece obsessivo, porque ele vê ternas em tudo. E eu, com muito jeito, depois disse: olha, eu não chamaria isso de obsessão. Vocês estão percebendo? Se a gente não estranha Boaventura conscientemente, aí ele vai parecer uma pessoa realmente obsessiva. Por quê? Porque nós perdemos essa connaturalidade com o livro da vida. Eu gosto muito da poesia. E acho que a teologia precisa se aproximar muito da poesia. Porque a poesia talvez exprima essa linguagem mais imediata com a realidade. Essa linguagem na sua missão de falar. E tem a Adélia Prado, que é uma poetisa mineira, inclusive ela é da UFS. E tinha o irmão dela, o Frei Antônio do Prado, o confrade, não sei se o Paulo César chegou a conhecer, trabalhou a vida toda na zona industrial de Belo Horizonte, um dos primeiros frades que foram para a periferia nos anos 60. Então o irmão dela também, muito pastoralista, muito bom. Mas a Adélia Prado diz o seguinte, é um poeminha curtinho, que diz um pouco da nossa diferença com Boaventura. Ela diz assim: tem certos dias que Deus me tira a poesia. Eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo. Vejam, nós somos essas pessoas sem poesia, que insistimos em que as coisas sejam meras coisas. Não sei se vocês já repararam, bom, eu já tenho uma certa idade, eu posso fazer essa comparação, nem todos vocês podem fazer. Mas eu, nesses anos de vida, eu percebo como a nossa linguagem cotidiana, como a gente tem usado cada vez mais a palavra coisa. Como na nossa linguagem cotidiana há uma objetivação progressiva. Porque nós somos essas pessoas desencantadas. Nós perdemos a poesia. Perdemos o encantamento face à realidade. E aí nós insistimos cada vez mais que as coisas sejam meras coisas. Boaventura é um discípulo de Francisco, é um poeta, onde em tudo ele enxerga vestígios, traços da presença do Deus Trino e Uno, que é Criador. Portanto, ele chega a parecer para nós modernos obsessivo. Porque nós modernos achamos que não, nós somos racionais. Nós não nos deixamos levar por essas bobeiras. Na nossa visão, as coisas têm que ser coisas mesmo. Tem que ser o mais objetivas possível. Não sei se vocês já repararam também, os nossos dicionários sempre aumentam de volume, né? Porque as palavras cada vez mais significam uma coisa só e não outra. Então a gente tem que criar outra palavra para dizer que ela é outra coisa. Então uma pessoa como Boaventura chega a parecer obsessivo. Por quê? Porque está enxergando em tudo vestígios da Trindade. Porque está percebendo no conjunto da criação ternas, tríades. Mas não, Boaventura é uma alma contemplativa. É aquele que não quer ver só a pedra. Ele quer enxergar o transfundo da pedra. Ele acredita que a pedra é mais do que simples pedra. Que há uma misteriosidade presente nas criaturas. Que as criaturas são mais do que aquilo que elas aparentam ser. Que são traços, que são vestígios do próprio Deus, que é mistério. Eu me lembro uma das últimas frases que o Rahner, esse grande, um dos maiores teólogos do século passado, antes de morrer, ele disse: tem muita gente que se admira do fato que eu, na minha teologia, tenho insistido muito no fato de que Deus é mistério.
Talvez ele tenha sido, dos nossos teólogos modernos e contemporâneos, aquele que mais tem insistido nisso. Né? E Deus é mistério. Ele diz, mas não precisamos ir longe. Basta a gente olhar para a nossa realidade e perceber que há uma dimensão mistérica, que há dimensões de mistério presentes na inteira realidade, que são traços, que são vestígios do Deus Criador. Então, dito isso, isso era para ser só a premissa. Né? Eu agora, então, posso avançar a minha pretensão. Inclusive, o título, eu fiquei um pouco sem jeito, né? Mas o título que eu dei é um pouco desajeitado, mas eu acho que, como é desajeitada também a pretensão que eu trago aqui para que a gente faça juntos essa noite. Eu quero aqui só provocar vocês, né? Porque eu gostei muito dessa dinâmica, e eu até falei com o Frei Michael que eu não vou usar minha hora e meia, que ele disse que eu deveria usar, porque eu quero falar menos para depois deixar que vocês falem mais e tragam questões. Porque eu tenho visto cada vez mais, inclusive nos grandes congressos, que mais interessante que aquilo que o palestrante fala são as perguntas que vêm depois. Eu digo, meu Deus, a gente fica aqui 1h30 escutando o camarada falar, e depois o interessante é quando ele responde as perguntas. Porque de fato aquilo que ele trouxe, ele achou que era importante, mas não era o mais importante. O mais importante é depois ele responder as questões que as pessoas trouxeram. Né? Então vamos ver se eu consigo falar um pouco menos, né? Para dar mais espaço a vocês e a gente tornar também esse nosso momento aqui, esse nosso espaço mais interativo. Mas o título que eu dei foi assim: a contribuição, e eu aqui deveria dizer, a eventual contribuição de Boaventura para uma teologia da criação que esteja à altura dos desafios do nosso tempo. Porque eu diria que a teologia da criação nunca esteve tão desafiada como hoje. E talvez seja justamente por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, ele fala em evangelho da criação. Eu gostei demais dessa palavra. Evangelho da criação. Porque significa que nós cristãos temos consciência de que a nossa compreensão da criação é uma boa notícia. É uma boa notícia que nós precisamos dar ao mundo de hoje. Mas claro, gente, essa notícia só será boa se as pessoas que nos ouvirem puderem experimentá-la como boa. Primeiro, eles precisam entender o que nós queremos dizer. Né? Porque às vezes a gente tem pretensão de dar uma boa notícia, mas a gente dá a notícia de forma que as pessoas nem entendem como é que elas vão experimentar como boa. Para que eu experimente uma notícia como boa, eu preciso entendê-la pelo menos. Porque é entendendo-a que eu vou saber se ela é boa ou ruim. Né? Quando Jesus iniciou a sua vida pública, de fato, por isso depois os apóstolos chamaram aquilo de evangelho, evangelion, porque era uma notícia boa. E as pessoas entendiam. Não só entendiam, experimentaram que era boa. São Paulo, quando... aliás, São Paulo, vocês sabem que ele tinha uma pedagogia interessantíssima. Se a gente lê Atos dos Apóstolos e lê as cartas dele, a gente vai perceber, né, que ele primeiro chegava no lugar, primeiro ele ia no lugar onde as pessoas estavam. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos aprender hoje, de novo. Em geral, não sei se aqui em Brasília vocês fazem assim, mas lá em Belo Horizonte, a gente costuma fazer assim, a gente escolhe um lugar que a gente acha que é melhor, a gente vai para lá e pretende que o povo venha até nós lá, naquele lugar que a gente escolheu. São Paulo diria, vocês são péssimos evangelizadores. Porque se vocês têm a consciência que vocês têm uma boa notícia a dar, vocês primeiro têm que ir onde as pessoas estão. E Paulo fazia isso. Ele ia em geral nos mercados, no porto, e chegava lá, ele não chegava falando de Jesus Cristo, de salvação, não. Ele montava a barraquinha dele, né? Aliás, ele faz questão de dizer isso várias vezes, né? Que o evangelho ele anunciava gratuitamente. E para sobreviver, ele sobrevivia no próprio trabalho.
Então ele montava a barraquinha dele, começava a consertar as redes, começava a ouvir aquilo que o povo dizia, começava a escutar o sofrimento das pessoas, as expectativas que elas tinham, as fofocas, os desabafos. Aí depois de uma semana, 15 dias, um mês, ele começava a falar de Jesus. Aí a gente entende, porque quando Paulo fala de Jesus, ele não fala de um Jesus que cai de paraquedas na vida das pessoas. Ele fala de um Jesus que é contemporâneo, que está ali no dia a dia. Porque primeiro ele sentiu a realidade das pessoas. E aí ele traz já um Jesus que é resposta, que é boa notícia, que é aquilo que as pessoas esperavam, ansiavam. Por isso o Jesus de Paulo é um Jesus que fala a partir da vida das pessoas. E por isso Paulo foi tão criativo, gente. Eu às vezes brinco com meus colegas teólogos, eu digo, nós ainda hoje fazemos teologia vivendo dos juros do que São Paulo criou. Nós ainda estamos falando em redenção, expiação, coisa que o povo hoje não entende. Nós estamos falando isso, coisa que São Paulo criou para que o povo dele entendesse. Porque Jesus também não falava em redenção, expiação. Mas Paulo se viu na necessidade de falar redenção e expiação para que aquelas pessoas que estavam ali na Macedônia, na Grécia, entendessem o que Jesus tinha ensinado. E nós hoje, depois de 2000 anos, estamos repetindo São Paulo, gente. Mas para dizer, né, quando o Papa Francisco fala que a criação é uma boa notícia, nós temos uma boa notícia a dar, mas nós precisamos primeiro acreditar nisso, depois dar essa notícia de forma que as pessoas entendam, para que possam experimentá-la como boa. Olha, e por incrível que pareça, eu comecei a escrever esse texto antes do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu escrevi assim: os dados recentes acerca do atual estado do planeta são alarmantes. Agora, hoje, eu acho que a gente pode dizer, e a experiência que nós estamos vivendo consegue ser mais alarmante do que os dados. Porque até pouco tempo, quando a gente anunciava os dados, tinha gente que dizia, esse Frei é pessimista. Não, a coisa não está tão assim ruim, não. Esses cientistas estão alarmando a gente. Não, isso sempre aconteceu. Hoje, a nossa realidade se antecipou àquelas prevenções dos cientistas. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, se a gente lia os relatórios da ONU, do Grupo de Estudos da Mudança Climática, isso estava previsto para 2028, 2030. E começou a acontecer agora. Então a realidade, gente, consegue ser mais alarmante do que os dados sobre a realidade. Então hoje não dá mais para a gente fazer como avestruz, esconder a cabeça na terra. Não dá mais para a gente negar. Claro que a gente sabe que há muitos negacionistas aí, mas eles não negam por ignorância. Eles negam por interesses ideológicos, por interesses econômicos. Não é por ignorância. Mas hoje não dá mais, né? A gente hoje poderia perguntar, um pequeno parênteses aqui, onde é que estão os políticos do Rio Grande do Sul, aqueles famosos dos últimos anos, que viviam negando, os negacionistas? Onde é que estão? A começar pelo nosso senador Mourão aqui. Estão caladinhos. Negacionistas. Durante décadas, negaram para favorecer o agronegócio. Durante décadas, desviaram dinheiro lá. Não, o Paulo César pode dizer melhor do que eu, tudo isso. Desviaram dinheiro que o governo federal enviava para manter os diques em Porto Alegre, em São Leopoldo. Negaram. E hoje, quem é que está pagando o preço? Sempre são os mais pobres. Então eu diria, nós cristãos, gente, não podemos mais ficar parados, não podemos mais nos deixar levar por essa onda dos negacionistas. É uma questão de responsabilidade. E aqui eu diria,
a nossa teologia, a nossa filosofia também precisa fazer as contas com isso que está acontecendo. Para que a gente não seja acusado no futuro de cinismo. Porque eu acho que, e aqui, não só, mas a nossa tradição franciscana sempre afirmou o primado da caridade sobre a verdade. Né? Vocês viram aquele canto, aquela oração que nós rezamos no início, é de São Francisco. E ele sempre diz: fé reta, esperança certa e perfeita caridade. E a nossa tradição franciscana, que de resto é toda a tradição cristã, sempre pensa para curar, sempre pensa para transformar, sempre pensa visando o bem de todos. É para isso que a gente pensa. Nós não temos nenhum interesse em ser eruditos, em ter um conhecimento cada vez mais especializado das coisas. A gente pensa para transformar o mundo. Né? Duns Scotus dizia: ao primado da caridade sobre a verdade. Há um primado da vontade sobre o intelecto. Porque o nosso conhecimento, dizia Scotus, tem que mover o coração, não só a cabeça. Uma ciência, um conhecimento que fica só aqui, gente, na nossa perspectiva cristã, não serve para nada. O conhecimento precisa descer ao coração e do coração precisa passar às mãos. Precisa se tornar gesto concreto, atitude. É isso que move o nosso conhecimento. Por isso, Duns Scotus dizia: a teologia é uma ciência afetiva, mais do que especulativa. Afetiva por quê? Porque deve mover os nossos afetos, deve mover a nossa liberdade, a nossa capacidade de decisão, a nossa capacidade de mudar, transformar. E o conhecimento só tem sentido se ele está movido, direcionado nesse sentido. Então eu diria, a nossa teologia hoje, ela precisa não só levar em conta essa nossa realidade, mas ela precisa dizer uma palavra, que seja uma palavra responsável, que seja uma palavra que esteja à altura da gravidade dos desafios que nos são postos hoje. E é nesse sentido que nós vamos então buscar Boaventura. Porque nós acreditamos, queremos pensar na companhia de precursores. E queremos dizer uma palavra que também não é qualquer palavra, mas é uma palavra que esteja à altura, que seja responsável, uma palavra honesta. Porque palavras, a gente pode dizer tantas, né? Hoje, então, a gente vive num mundo onde se diz tanta coisa, e onde certas pessoas se especializaram em dizer o contrário do que pensam, o contrário do que vivem. É impressionante. Por isso nós vivemos hoje no mundo das fake news. Né? Mas as fake news são expressão daquilo que é a vida de muitas pessoas. Que elas dizem, porque pelo menos eu me lembro, há uns 50 anos atrás, quando a gente dizia uma coisa que não pensava, a gente ficava vermelho. Né? Quando uma criança dizia uma mentira, ficava vermelha, porque pelo menos a gente tinha vergonha na cara, a gente tinha caráter. Hoje nós temos líderes nossos, políticos e religiosos, que perderam até o caráter. Não tem vergonha na cara. Dizem coisas e nem ficam vermelhos. Eu fico impressionado. Eu nunca imaginei que nós iríamos chegar a esse ponto. Que a pessoa diria coisas e nem ficaria vermelha. Perderam o caráter, perderam a vergonha na cara, como se diz lá em Minas Gerais, perderam a vergonha na cara. Então, claro, quando se chega a esse ponto, então não há mais nenhum critério, não há mais nenhuma baliza. Então, a proposta é essa. Boaventura pode nos ajudar, porque nós temos uma tarefa imensa pela frente. Dizer uma palavra com sentido. Dizer uma palavra que esteja à altura, que leve em conta, que considere, que não menospreze, que não ridicularize, que não faça pouco caso do que está acontecendo. Porque tem palavras por aí que chegam a fazer pouco caso, né? Gente, eu tenho recebido
vídeos de pessoas, padres inclusive, pastores, que estão dizendo que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é castigo de Deus, porque os gaúchos estão perdendo a fé, porque os gaúchos não sei o quê, então Deus está castigando os gaúchos. Gente, não dá para dizer isso. Se a gente tem um mínimo de vergonha na cara, se a gente tem um mínimo, não dá para dizer isso. E, no entanto, tem líderes dizendo isso. Então, vocês acham que Boaventura pode nos ajudar? É isso que nós vamos tentar. Agora, claro, Boaventura tem uma imponente construção teológica. Aqui nós vamos pensar, né? Nós poderíamos ficar aqui o semestre inteiro lendo Boaventura e não esgotaríamos a riqueza do seu pensamento. Claro que eu aqui vou pensar alguns textos, alguns elementos para nos ajudar, porque o que eu mais quero aqui é despertar em vocês. Eu sei que a maioria de vocês já tem esse desejo muito forte, esse apetite, né? Mas eu quero despertar em vocês um apetite cada vez maior por Boaventura. Então, em vez de encher vocês de comida, empanturrá-los, eu quero despertar em vocês a fome, o apetite. Se eu conseguir isso, eu vou sair daqui nessa noite feliz. Então, agora entrando no mundo de Boaventura. Boaventura pensa a criação numa relação íntima com o Criador, concebido como summa caritas. Eu acho que aqui está o ponto de partida de Boaventura. Ele pensa Deus como a caridade suprema e, portanto, pensa todas as criaturas como um transbordamento dessa caridade de Deus. Mas vejam, gente, quando a gente fala transbordamento da caridade, isso pode parecer algo espontâneo. Não. Porque para Boaventura, Deus sempre quer o amor. E esse transbordamento é fruto de uma decisão atualíssima. Ele insiste muito nisso, na actualitas divina. Porque se Deus é amor, se tudo quando existe é expressão, é fruto do transbordamento desse amor, portanto, significa que nós existimos a partir de um querer amoroso de Deus, mas não é um querer amoroso que se deu lá no início, no Big Bang, por exemplo. Não. Há uma frase do Salmo que São Boaventura gosta muito, que diz assim, que se Deus retira o seu respiro, todas as criaturas murcham. Essa frase, não só Boaventura, os medievais gostavam muito dessa frase. Porque essa frase dá a ideia de que a criação não é algo que aconteceu num passado distante. Não é um criador primeiro motor. Não é um criador que deu o chute inicial e agora a coisa vai por si mesma. Não é um criador que insuflou o seu hálito em cada criatura e ele continua insuflando. Porque se porventura ele tirasse o respiro, ele retirasse esse hálito, tudo murcharia. Portanto, Boaventura vai insistir muito nessa summa actualitas. Portanto, a experiência do amor criador de Deus é sempre atual. Eu preciso fazê-la hoje. Eu preciso experimentar em cada momento da minha vida que Deus é meu Criador e é Pai. Que Ele é um Pai não só que me criou no início, mas Ele é um Pai que continua me criando. Que a minha vida, cada instante da minha vida é expressão da decisão livre e amorosa de um Pai Criador. E de um Criador Pai, gente. No nosso credo nós recitamos, creio em Deus Pai Criador. A nossa tradição mais genuína sempre uniu a criação à paternidade. Portanto, o nosso Criador é um Pai. Portanto, a criação e nós somos criados nessa experiência familiar. Portanto, nós somos de fato filhos e filhas. Mas não só nós humanos, hein, gente?
É aquilo que o Papa Francisco também diz muito bem na Fratelli Tutti, né? Quer dizer, para bom entendedor, o Papa no fundo está dizendo, se a gente não fizer a experiência de que a fraternidade é aquela relação que deve haver entre nós e todas as criaturas, que querer ser irmão só dos humanos é uma grande ilusão, eu diria que a nossa modernidade fracassou nos seus humanismos, porque ela entendeu fraternidade só como entre humanos. E humanos que instrumentalizam as outras criaturas, humanos que usam e abusam, depredam, jamais serão irmãos entre eles. Portanto, eu cada vez mais acredito, e isso Boaventura nos ensina, que a gente precisa reinventar essa tal da fraternidade. Porque fraternidade entre humanos apenas nunca vai dar certo. Por quê? Lobos não serão irmãos entre si. Quem é lobo da natureza acaba sendo lobo do outro irmão lobo. Portanto, nós só seremos irmãos se formos irmãos de todas as criaturas. E eu sei que isso estranha, porque nós modernos, nós temos todas as nossas gavetinhas onde a gente coloca os animais, os vegetais, os minerais. A gente é mestre, especialista em classificar, em hierarquizar. E toda vez que a gente classifica e hierarquiza, a gente estabelece graus de superioridade. Quem é mais importante, quem é menos importante. O que é mais urgente, o que é menos urgente. O que é substancial, o que é detalhe. É terrível isso. Porque a gente jamais vai fazer essa experiência da plenitude, da interação, do estar com todos, do viver em comunhão. Porque a gente está sempre classificando, hierarquizando, distribuindo, dividindo. Então, esses dois elementos para a Boaventura são importantes. Deus é summa caritas e é summa actualitas. Portanto, tudo quanto existe, existe por amor. E esse amor não é espontâneo. Esse amor é fruto de uma decisão. E porque é amor querido, desejado, ele precisa ser sempre atual. É uma experiência que eu renovo, que eu revivo, que eu faço a cada instante. Então, Boaventura, no seu comentário à sentença de Pedro Lombardo, vai dizer: Deus, sendo bom, quer difundir-se. E querendo difundir-se, quer produzir a criatura. Portanto, Boaventura estabelece uma relação, uma conexão, né, uma relação íntima entre o seu discurso trinitário e a sua teologia da criação. E por isso ele vai considerar que nós, criaturas, somos todas a produção no espaço e no tempo daquele evento trinitário originário. Portanto, aquelas mesmas relações que mantêm unidas em comunhão Pai, Filho e Espírito Santo, essas mesmas relações transbordam do seio da Trindade e produzem criaturas diferentes dele, para que essa experiência de comunhão possa se dar como expressão do seu desejo livre, da sua vontade livre, de estabelecer relações de comunhão. E por isso nós existimos. Hoje, por exemplo, a gente se pergunta muito pelo sentido da vida, né? Aliás, uma outra coisa nossa, muito diferente de Boaventura, é que hoje nós perdemos também essa dimensão do sentido. Nós somos muito bons para explicar. Só que a explicação não dá conta do sentido. A explicação, na melhor das hipóteses, ela atinge a superfície. Porque a explicação, ela dá conta do como funcionam as coisas. As nossas explicações, elas respondem pela funcionalidade. Ela explica fenômenos. Mas elas são incapazes de ir mais fundo. Elas são incapazes de permitir que a gente alcance a dimensão do sentido. Eu vou adiante porque
Senão eu vou ocupar minha hora e meia toda, né? Qual seria, assim, grosso modo, qual seria, na minha opinião, a característica principal da doutrina da criação de São Boaventura? É aquela sua dimensão contemplativa. É a sensibilidade, a capacidade que ele tem de ver em tudo tríades eternas. É impressionante. Ele vai descrevendo. Aí tudo que ele olha, tudo que ele vê, tudo que ele, sobre o qual ele fala, tudo ele vai individuar, ele vai perscrutar essas ternas, essas tríades. Estas subdivisões estruturais, que para nós podem parecer artificiosas, correspondem a essa sensibilidade de Boaventura em desentranhar no mundo traços, vestígios, que por um lado propiciam uma percepção que nós poderíamos dizer mística da Trindade. Portanto, o fato de Boaventura perceber em toda a realidade essas ternas, essas tríades, faz com que ele enxergue a presença da Trindade em tudo. Portanto, toda a realidade se torna para ele uma mediação, um caminho para o encontro com a Trindade. Portanto, hoje nós podemos dizer, essa de fato é uma visão contemplativa da realidade. É alguém que enxerga a realidade, mas consegue ver que há mais, há algo a mais na realidade. No transfundo da realidade há uma presença do Deus Trino e Uno, que é o Criador de tudo quanto existe. Mas ao mesmo tempo, essa sensibilidade dele em perceber tríades eternas em todas as coisas, cria as condições, segundo ele, para que o ser humano possa ascender espiritualmente a este sublime mistério da Trindade. É interessante isso, um pequeno parênteses, né? Eu dei aula de Trindade durante muitos anos. Para nós, a Trindade muitas vezes virou um enigma. Porque a gente perdeu essa connaturalidade de Boaventura, por exemplo. Para Boaventura, a Trindade não era um mistério sofisticadíssimo que ele não conseguia entender. Por quê? Porque ele via vestígios da Trindade em tudo, a todo momento. Ele, não sei, ele dizia, olha só, a voz, o som, o ouvido. Então em tudo ele percebia tríades, ternas. Aliás, Agostinho já fazia um pouco isso no seu De Trinitate. Mas Boaventura levou isso ainda, né, inflacionou ainda mais, porque acho que era mais místico do Santo Agostinho. Né? Boaventura era mais místico. Então, para Boaventura, se a gente perguntasse, a Trindade para você é algo incompreensível? Dizia, como incompreensível? Se para todo lado que eu olho eu vejo vestígios dela. Para mim a Trindade é o que de mais atual, o que de mais próximo eu sinto. Percebem qual é a diferença de uma visão contemplativa ou de uma visão mecanicista, objetivista, coisificante como a nossa? Porque a nossa olha para a coisa e diz coisa. Aí depois a gente tem que fazer um esforço homérico para dizer, mas onde é que está Deus nisso? Deus está no fundo da coisa, está atrás da coisa. É muito racionalismo, é uma operação muito artificial. Para Boaventura era algo imediato. A Trindade é um mistério, sim, mas é um mistério próximo, atual, que eu experimento, porque para todo lugar que eu olho, eu vejo ternas, eu vejo tríades, que são expressão, que são vestígios do mistério da Trindade. Portanto, para Boaventura, na sua intrínseca pluralidade, as criaturas são, ao mesmo tempo,
reflexo e aceno ao Deus Trino e Uno. Gente, isso é muito profundo. Elas não são só reflexo. Elas são reflexo porque são aceno. Isto é, são mediações, são caminhos, são possibilidades para que nós possamos sentir a Trindade próxima. Porque reflexo a gente ainda pode entender no sentido racional, mas aceno não. Porque aceno diz, é vestígio, é algo que me remonta, mas não só me remonta, mas é algo que me conduz, que me leva. Portanto, as criaturas são ao mesmo tempo reflexo e aceno. A unidade plural divina que as cria e que é imensa, incomensurável por amor e bondade. Então, essa percepção é que criava as condições para que então toda a tradição franciscana medieval desse tanta importância ao Liber Naturae, esse livro da natureza. Para Boaventura, o Criador Trino e Uno seria então o movente desse surgimento dessas várias formas, dessas ternas, dessas tríades, que por sua vez revela essa criação atualíssima, contínua. Vejam, Boaventura está sempre preocupado com esses dois polos. O Deus que cria por amor e a criação como uma experiência atualíssima. E ele vê uma conexão íntima entre ambas. Justamente porque a criação é expressão de amor, é que ela é sempre atual. Ela não pode ser algo perdido num passado distante que eu só me lembre. Mas ela, porque é expressão de amor, ela é sempre uma experiência atual, concreta, no aqui e agora, de cada criatura e de todas as criaturas. E aqui ele vai trazer uma contribuição que já era de Agostinho, mas acho que Boaventura explicita um pouco melhor. Porque se a criação é expressão de amor, de um amor livre, gratuito, de um amor transbordante, e se ela é sempre atual, ela não pode não nos envolver como pessoas ativas nesse processo da criação. Por isso ele vai dizer que tanto a gênese de tudo quanto existe, quanto a produção das criaturas, não se dão sem a colaboração e a participação ativa dessas mesmas criaturas. Isso ele vai dizer sobretudo no itinerário Mentis in Deo. Quando ele vai entender, é muito interessante porque a mística boaventuriana é uma mística bem franciscana, porque é uma mística que começa pelos sentidos. Né? Portanto, a nossa mística franciscana, ela não é especulativa. Com todo respeito, mas não é a mística de um São João da Cruz, de uma Teresa d'Ávila, de um mestre Eckhart, que é uma mística altamente especulativa, com todas as suas vantagens. É uma mística diferente, é um caminho diferente. A mística de Boaventura é aquela que começa pelos sentidos. Se a gente lê o itinerário Mentis in Deo, é fantástico como ele vai mostrando uma mística que começa pelos 5 sentidos. Portanto, é uma mística que está disponível a todos. Porque todos somos dotados dos sentidos. Nós não podemos ser dotados de uma inteligência especulativa. Isso talvez poucos. Mas os sentidos todos somos dotados. Portanto, é uma mística acessível. É uma mística que está aí disponível para qualquer pessoa. Basta ela aguçar o seu sentido, o seu olfato, o seu paladar. Né? Às vezes, quando a gente pensa mística, logo pensa jejum, logo pensa em fazer o que não gosta, logo pensa em censurar o desejo. Tudo que é desejo é pecado, tudo que é gostoso não pode, tudo que dá prazer é proibido. Essa não é a mística franciscana. A mística franciscana é a mística que começa pelos sentidos.
São Francisco, o último desejo de São Francisco, eu espero que eu não vou escandalizar quem não sabe, mas foi comer um docinho que a Frá Jacoba fazia. Não foi confessar, não foi receber a Eucaristia, o viático. Não, Francisco não tem essas frescuras. Não tem. O último desejo dele é comer o docinho que ele gostava. Esse é o verdadeiro místico, gente. Porque enquanto a gente está separando igreja de boteco, altar da mesa da minha casa, a gente está separando, a gente ainda nem começou a degustar o que é mística. A mística só acontece quando a gente unifica, quando a gente integra. Então São Francisco está comendo aquele docinho que a Frei Jacoba fez, como se ele estivesse comungando o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é tudo. Quem ainda está achando que o corpo de Cristo é só a hóstia consagrada, esse aí nem ainda despertou para a mística cristã. Então, a mística verdadeira é essa, que integra, que não divide, que não secciona, que não fica separando sagrado, profano, religioso, público. Não, os místicos integram tudo de uma forma. Aliás, um outro exemplo que me vem, que isso não é só de São Francisco, né? Nós franciscanos puxamos um pouco a sardinha para a nossa brasa. Né? Conta-se de São Vicente de Paulo também, que eu acho muito interessante, que tinha uma irmã da caridade que todo dia durante a missa tocava o sininho lá da porta e era na hora do santo. Né? O mendigo era muito pontual, porque batia o sininho de manhã, na hora do santo ela saía, e aí ia lá, esquentava o leite, preparava o café, levava. Quando ela voltava, tinha passado a consagração, a comunhão, tudo. E aí ela um dia vai confessar, mas como, né, se aconselhar com São Vicente de Paulo, e diz: puxa vida, eu não estou comungando, porque todo dia na hora da missa vem o pobre lá pedir, eu vou lá, dou atenção, porque o senhor fala que a gente tem que atender os pobres com carinho, e eu perco. Ela disse, São Vicente de Paulo diz: irmã, não se preocupe, a senhora está trocando Jesus por Jesus. Gente, isso é mística cristã. Que não separa, integra. Que não fica separando para dizer isso é mais importante, isso é menos importante. Isso aqui primeiro, aquilo depois. Não, a mística integra. Percebe a integralidade. Porque isso aí é Eucaristia, é como São Francisco, né? Contam as nossas lendas, Paulo César, que uma vez vieram os ladrões, né? Vieram na residência onde os frades moravam, estavam com fome, não tinham o que comer. Não, essa é a mãe, né? Uma mãe que tinha que dar comida para o filho, não tinha o que comer. E os frades realmente não tinham nada também para comer. Né? Naquele tempo, os frades também não tinham nada para comer. E aí um frade muito entristecido, São Francisco estava rezando lá, e escutou que o frade disse: minha senhora, nós não temos nada. Eu fui lá na despensa e nós também não temos nada. São Francisco escuta, vem da capela com o cálice de ouro e a patena, entrega para a mulher e diz: a senhora vai no mercado, vende esse cálice e com o dinheiro a senhora compra comida para o seu filho. Isso é compreender o que é a Eucaristia. A gente só compreende a Eucaristia quando a gente compreende isso. Se a gente acha que para defender a Eucaristia eu tenho que estar salvando o cálice sempre, e cada vez mais o cálice mais bonito, mais limpinho, mais reservado, e as pessoas estão morrendo de fome do lado, e eu estou guardando meu cálice de ouro aqui, essa pessoa não entendeu nada do que significa a Eucaristia. Me desculpe. Concluindo, o que nós podemos aprender, então, de Boaventura? E aqui eu vou fazer uma última provocação. Como é que está o nosso horário? Tem meia hora. Então, mas eu vou gastar o quê? Uns 5 minutos só, porque eu acho interessante vocês aproveitarem bem os grupos e depois, quem sabe, a gente dá um espaço maior para as questões. Depois de ter visitado, muito rapidamente, foi uma visita de médico que nós fizemos aos textos de Boaventura. O que nos ficaria como provocação de fundo? É que na perspectiva cristã, como Boaventura mostra muito bem isso, a relação entre transcendente e imanente
não se dá segundo os nossos clássicos esquemas dualísticos. Sagrado, profano, corpo e alma, céu e inferno, graça, pecado. E uma lista enorme, nós ficaríamos aqui a noite inteira destrinchando essas séries de dualismos. Essa polarização entre nós, às vezes não, é uma constatação. Ela produziu, por um lado, monoteísmos rígidos, cujas cosmologias não reconhecem nem valorizam o que é natural, o que é histórico, o que é humano, o que é material. E muitas vezes, gente, nós cristãos, apesar de professarmos a fé no Deus Trino, no dia a dia, nós nos identificamos, infelizmente, com esse monoteísmo rígido. Karl Rahner dizia o seguinte: se descesse um anjo do céu aqui hoje e dissesse, essa coisa de trindade é uma grande enganação, não é verdade isso, nós acreditamos no Deus uno, único. O Rahner diz, a gente podia continuar vivendo do mesmo jeito, isso não ia mudar em nada. Nem o nosso missal precisaria fazer outro. Nem os nossos livros de orações a gente precisaria trocar. Por quê? Porque na prática nós somos monoteístas rígidos. Nós ainda não conseguimos deslindar, desentranhar todas as consequências do que significa acreditar num Deus que é comunhão entre pessoas diferentes. E que só há comunhão porque há diferença. Só há unidade porque há diversidade. Porque a nossa compreensão de comunhão não é coletivismo, não é massificação, não é homogeneização. Isso não é comunhão. Não há nada mais contrário à comunhão do que a massificação, homogeneização. A comunhão pressupõe diferença. A unidade pressupõe diversidade. E é isso que deveria caracterizar a nossa profissão de fé cristã. Porque só assim a gente vai entender o mistério da encarnação. Como é possível que Deus e ser humano se encontrem de tal forma que haja uma potencialização recíproca entre ambos? Aquilo que Orígenes respondia, né? Os seus colegas lá, professores de retórica, diziam: Orígenes, você é uma vergonha, porque você era um dos nossos melhores filósofos. E agora você acredita num Deus que tem um filho, esse filho se tornou homem, morreu na cruz, como um condenado, um réu. Como é possível? Onde é que está a sua lógica grega? Onde é que está a sua seriedade no raciocínio? Onde é que está o seu silogismo? Sua capacidade de pensar corretamente? Você nos envergonha. E Orígenes diz assim: é porque vocês não percebem que um Deus que é capaz de se tornar humano, um Deus que é capaz de se tornar um ser humano frágil, um Deus capaz de morrer de amor, um Deus assim, não dá para pensar um Deus mais divino do que esse. Agora, um Deus que tem medo da morte, um Deus que está sempre na contramão do humano, um Deus que está sempre na oposição de tudo que é material, é um Deus muito pequeno esse. Então só dá para dizer isso se a gente de fato experimenta o que significa quando a gente diz que o Filho de Deus se tornou uma coisa só com uma das suas criaturas. E ao se tornar uma só coisa com essa sua criatura, abraçou o universo todo. Por isso o Teilhard de Chardin falava do Cristo cósmico. Porque na verdade, o Filho de Deus, ao assumir a humanidade de Jesus de Nazaré, ele assumiu todas as criaturas. De tal forma que o seu corpo se expandiu a ponto de atingir os limites de todo o universo. E isso só é possível dizer se a gente se liberta desse monoteísmo rígido. Porque o monoteísmo rígido, ele vai considerar tudo que é material, histórico, humano, como negação, oposição, mancha, aquilo que vai contaminar Deus,
aquilo que está sempre do lado oposto de Deus. E a nossa tradição, e eu diria que, talvez porque São Francisco deu um acento tão grande à encarnação, e uma encarnação concreta, porque a mística de Francisco era a mística do presépio, era a mística da cruz, e a mística da Eucaristia, porque para Francisco, na Eucaristia, é a maneira sacramental de nós experimentarmos o presépio e a cruz. Hoje eu vejo que às vezes nas nossas devoções eucarísticas a gente pensa só na glória. É um Jesus, a gente fala corpo de Cristo, mas é um Jesus sem corpo. Não, para Francisco a Eucaristia não, é o menino do presépio, é o corpo do crucificado, dilacerado. Essa é a Eucaristia. Então, na perspectiva cristã, o transcendente se dá na transparência do imanente. Não há oposição entre transcendente e imanente. Isso nos dá ainda uma maior responsabilidade ao falar da criação. Porque ao defender as criaturas, nós não estamos negando a nossa fé. Tem gente que diz, você devia ocupar seu tempo em falar de anjo, de alma, da salvação, depois da morte. Fica falando dessas coisas políticas, ecologia, defesa do planeta, defesa da vida. Digo, porque para nós cristãos, aliás, Paulo VI formulou isso muito bem quando concluiu o Vaticano II, né? Porque quando concluiu o Vaticano II, dezembro de 65, me parece, né? Então tinha-se aqueles comentários, mas o Vaticano II falou muito da humanidade, da sociedade, então isso parece que desviou a fé, em vez de falar só de religião, de Deus. Aí, na sua homilia de conclusão do Vaticano II, Paulo VI toma essa questão e diz, teria o concílio nos levado a desviar a nossa fé? Ele diz, desviar, não. Ele nos reconduziu ao caminho originário da nossa fé. Por quê? Porque para nós cristãos, que professamos a fé no mistério da encarnação, não podemos mais falar de nada, do humano, do material, do histórico, sem falar de Deus. Não podemos mais falar de Deus sem falar do que é humano, do que é histórico, do que é material. O mistério da encarnação realizou essa solidariedade íntima profunda entre céu e terra, entre corpo e alma, entre humano e divino, entre graça e pecado. Não dá mais para falar de um sem falar do outro. Essa união é tão profunda que o nosso próprio Deus se torna transparente naquilo que é mais imanente. É na imanência do cotidiano que a gente é chamado a encontrar Deus. É no transfundo de tudo aquilo que a gente vê e enxerga, com aquilo que a gente lida, com a materialidade da vida, com a história, com a nossa matéria, com a nossa carne. E concluo com essa frase que exprime muito bem aquilo que é a nossa mística franciscana, né? O Verbo se fez carne a fim de que a carne pudesse se tornar palavra. Eu acho que a gente precisa acreditar nisso. O Verbo de Deus se fez carne para que a gente pudesse, na carne, perceber a palavra de Deus. Interpretar a carne como lugar, tempo, momento dessa presença transparente de Deus. Portanto, falar da criação, cuidar da criação, é cuidar, é reconhecer, antes de mais nada, e venerar e cultivar essa presença do Deus Triniuno que habita o coração das nossas criaturas, que habita o coração de tudo quanto existe. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Espero tê-los provocado suficientemente para animar um pouco o trabalho que vocês vão fazer em grupos e depois tragam questões para a gente continuar conversando. Tá bom? Muito obrigado. Como nós agradecemos, nós vamos voltar ainda aqui, né? Vamos ainda sugar um pouco mais
o conhecimento da sabedoria do Senhor a partir das dúvidas de cada um. Marco, volta que horas? Agora são 9h40, 8h40, nós voltamos. Então, às 9 horas começa as reflexões, e 9h30